A fumaça de uma vela apagada. O aroma da comida. O olfato envolve você o tempo todo como uma neblina invisível. Ele pode despertar lembranças antigas e tornar pessoas mais atraentes. Explore os sentidos do olfato e do paladar em super interessante coleções O Corpo Humano. O corpo humano. Paladar e olfato, sensações. Como qualquer criatura, você é rodeado por cheiros que influenciam o seu modo de pensar, de sentir e de reagir. O nariz, em todas as suas possíveis formas e tamanhos, é a porta de entrada para esse extraordinário reino das sensações. Tudo começa no ar com suas invisíveis moléculas odoríferas. O nariz capta essas informações e as envia para o cérebro. Nesta noite, o olfato é muito importante para Anna e Tom. Ele vai influenciar de várias maneiras as emoções do casal que sai para jantar. O olfato desperta o apetite e vai definir os sabores de sua refeição. E os próprios cheiros que seus corpos produzem farão efeito sobre o modo como um reagirá com o outro. O olfato é a mais primitiva das sensações, uma simples reação química com o ambiente. Ainda assim, ele leva até você um mundo de informações. Se os seres humanos pudessem enxergar os cheiros, o ar ao nosso redor se transformaria numa nuvem de fumaça. Um invisível vapor de moléculas odoríferas preenche o ar com partículas que carregam aromas. Elas chegam até você. Toda vez que você inala essas partículas, o cérebro as interpreta como cheiros. 5% desse ar inalado vai para uma região na parte de cima do nariz. Aqui, existem concavidades úmidas que esquentam o ar à medida que ele passa por elas. As moléculas odoríferas dissolvem-se nesse ambiente cheio de muco e são captadas por receptores concentrados numa região pequena de cerca de 1 centímetro de diâmetro. Imensamente ampliada, esta área se parece com um recife de coral. São 5 milhões de células em uma superfície do tamanho de um selo de correio. Com os tentáculos estirados, esperam agarrar uma molécula. O cheiro é determinado pela fórmula da molécula. Diferentes formas são percebidas como cheiros diferentes. Quando uma célula olfativa apanha uma molécula, dispara um sinal elétrico que é enviado pelos nervos ao cérebro. Nenhum outro sensor é tão imediato. Moléculas aromáticas têm uma variedade quase infinita. O senso culinário pode assinalar o que é seguro comer e o que não é. Elas podem alertar você contra o perigo. Por meio delas, você percebe a fragrância de rosas em um dia de verão e o mau cheiro de lixo apodrecendo ao sol. Bastam algumas moléculas para disparar uma resposta.
O nariz humano é muito sensível. Ele faz mais do que distinguir os diferentes cheiros. É também o principal órgão envolvido no paladar. Para apreciar o alimento, você utiliza todos os sentidos. A visão e cheiro de um belo morango deixa sua boca cheia de saliva. Se o morango não estiver maduro, você vai ouvir uma espécie de rangido. Uma ligeira sensação na boca dirá se a fruta já passou do ponto. Só a visão deste morango já faz pensar 2 vezes. Ana e Tom não têm problema algum com a visão, o gosto ou o som desta comida. Comer é uma festa para os sentidos, mas o paladar e o olfato predominam. Cada um desses alimentos contém dúzias de moléculas que lhe dão um sabor único. Assim que o alimento entra na sua boca, a língua e os dentes o levam para um passeio de montanha-russa. A comida é cortada em pedaços bem pequenos para facilitar a digestão. A língua é peça importante desse mecanismo, rolando o alimento de um lado para o outro. Depois que a comida já foi bem mastigada, a língua a transforma numa bola compacta para ser engolida. Enquanto Tom mastiga a comida, a sua boca confere se ela é adequada para ser comida. Abaixo da áspera superfície da língua esconde-se uma bateria de sensores. Eles dizem a você se a comida está fria ou quente. Eles sentem a textura e relatam o gosto. Veja agora com um microscópio o mundo secreto da língua. O paladar, assim como o olfato, é um sentido químico. Aqui você vê um único corpúsculo gustativo escondido, esperando para capturar moléculas aromáticas. Os corpúsculos gustativos nesta língua estão ocupados experimentando cristais de açúcar. Cada parte da língua tem a sua tarefa específica. A língua pode detectar apenas 4 sabores diferentes: amargo no fundo, ácido dos lados, salgado na frente e doce na ponta. Já que só a ponta da língua é sensível ao doce, o sorvete tem um sabor mais forte quando você lambe. Mas só por pouco tempo. Alimentos frios adormecem os corpúsculos da língua e o gosto desaparece. A língua não é o único órgão envolvido no paladar. A melhor maneira de saborear uma pastilha de menta é dando uma mordida. Ela solta vapores que vão para o fundo da garganta, daí para receptores no alto do nariz. É aí que você sente o gosto da menta. E não é só a menta. Vapores de alimentos de todos os tipos invadem as suas células olfativas. 90% do que você sente como gosto é, na verdade, cheiro. O olfato é 10.000 vezes mais sensível que o paladar. Você não consegue sentir direito o gosto da comida quando está resfriado, porque os aromas dos alimentos não passam pelo nariz entupido. É o olfato que dispara todo o processo gustativo. Ele faz a boca salivar.
É só você sentir o cheiro de alguma coisa gostosa e debaixo da sua língua, uma glândula salivar entra em ação. A saliva ajuda a digerir o alimento e é essencial para você sentir o sabor. Este líquido dissolve as moléculas aromáticas que reagem com os corpúsculos gustativos. Com a boca seca, você não consegue sentir bem o gosto. Há um terceiro sentido envolvido no paladar. Tom acabou de usá-lo. Alimentos apimentados e cheiros picantes estimulam o trigeminal, um nervo muito sensível que corre entre a boca e o nariz. Ele faz os olhos lacrimejarem diante de um tempero muito forte, ou quando tem mostarda demais. Mas é o cheiro que domina o sentido do gosto. Por isso, os degustadores profissionais utilizam tanto o nariz. Estes degustadores de vinho sabem que sua arte é mais uma questão de aroma do que de gosto. A sala foi cuidadosamente preparada. Nada de flores, cigarros, nenhum cheiro que possa distrair seus narizes da sutil mensagem que existe numa garrafa de vinho. Eles prepararam seus paladares, evitando comidas de gosto muito forte e bebidas como café, que amortecem os corpúsculos gustativos. This is that gentle spiciness, isn't it? Os degustadores protegem seus narizes, evitando usar qualquer tipo de perfume. O paladar desse degustador é tão sensível que ele pode apontar o vinhedo de onde cresceu um único bago de uva. Ele pode identificar até o ano. O solo, o clima e a preparação do vinho alteram sutilmente sua composição química e, em consequência, o gosto. Um especialista passa anos treinando seus sentidos para identificar os complexos sabores de um vinho. Ele chupa limões para a acidez, cheira troncos de carvalho recém-cortados e chupa folhas de chá embebidas em tanino, identificando instantaneamente cada componente gustativo. Ele verifica a cor do vinho e gira a taça para soltar seus vapores. Este estranho gargarejo libera ainda mais moléculas gustativas do vinho. O vinho, por sua vez, deixa os seus 4 sabores básicos na língua. Ao inalar os vapores do vinho quente, a parte posterior do nariz se enche com seu complexo aroma. Ana e Tom não têm narizes treinados, mas o olfato normal de qualquer pessoa é sempre um sentido muito refinado. Uma pequena mudança em apenas um dos 600 componentes químicos do café e ele parecerá amargo. O olfato é o sentido que tem uma ligação mais direta ao cérebro. Os nervos olfativos são praticamente uma extensão do próprio cérebro. Eles têm ainda uma característica única entre as células cerebrais. Eles se renovam. As células envolvidas no olfato, isto é, os receptores, se dividem e crescem o tempo todo. Você tem um novo nariz a cada 2 ou 3 semanas. Você pode destruir os seus corpúsculos gustativos com uma pimenta muito forte. Eles logo crescerão outra vez. As células nervosas no nariz acionam o sistema límbico, o banco de memória do cérebro. Você sente algum cheiro uma vez e costuma guardar na lembrança.
Essa reação é um mecanismo primitivo de defesa do corpo. É só você comer ou beber alguma coisa que lhe provoque enjoo. Isso sempre provocará em você uma reação de repulsa. Mas a memória olfativa também pode despertar emoções muito agradáveis. A fumaça de uma vela pode fazer você reviver a alegria do Natal. O cheiro do mar pode levar você de volta à infância, lembrando as férias na praia. O olfato é um sentido profundamente ligado à memória e às emoções. Os cheiros podem deixar você nervoso ou tranquilo, podem deixar você mais animado ou mais romântico. Uma aura de mistério envolve os poderes dessa antiga arte de fabricar perfumes. Durante séculos, perfumistas criaram suas próprias receitas secretas a partir de uma enorme variedade de fragrâncias. Rosas e jasmins dão um aroma doce. Frutas cítricas e amoras, um odor agudo. Um toque exótico vem de especiarias, baunilha, raízes secas, musgo, incenso e mirra. Cheiros sintéticos podem reproduzir a sensação de uma vela soprada. Cada perfumaria tem sua própria biblioteca de odores. A sedução do almíscar, o frescor do pinho, tudo capturado em um frasco. Misturar esses ingredientes é a essência da arte da perfumaria. Não existem palavras capazes de descrever os aromas com exatidão. Por isso, os perfumistas usam palavras emprestadas de outros sentidos, como frescor, agudeza, suavidade, inquietação. E como os cheiros estão intimamente ligados às emoções, eles influenciam a percepção que você tem do mundo. O odor agudo de limões frescos lembra limpeza. A doçura do jasmim sussurra mistério. Os cientistas podem fazer uma análise química de qualquer cheiro, mas nenhuma tecnologia substitui o nariz do perfumista. Esta perfumista profissional reconhece mais de 1000 fragrâncias. Ela mistura aromas como um compositor combina notas musicais. Sinta o perfume. O primeiro odor é como a nota mais alta de uma corda musical. É o ingrediente mais volátil. Logo evapora, deixando fragrâncias mais duráveis, as notas médias e básicas de sua composição. A noite está indo bem. Ana, além de bonita, quer ficar cheirosa. O olfato domina a sua vida, consciente e inconscientemente, a partir do momento em que você nasce. O olfato e o paladar são os primeiros sentidos de um bebê. Esses sentidos já estão em plena atividade quando a visão e a audição começam a se desenvolver. Os primeiros corpúsculos gustativos se desenvolvem quando o feto tem apenas 7 semanas. Ele já pode até ter adquirido algumas preferências, se algum aroma picante chegou até ele. Enquanto mama, o bebê aprende mais e mais sobre os sabores do mundo de sua mãe. O aroma do que ela come, talvez até o perfume que ela usa, penetra o leite. As preferências alimentares de uma pessoa podem nascer aqui, em pequenos detalhes na sua infância mais tenra. Se a mãe comeu alho nesse dia, o bebê vai mamar por mais tempo. Se ela tomou cerveja, o bebê vai ficar menos tempo mamando. Tiger baby. A primeira ligação entre a mãe e o filho se dá pelo olfato. O primeiro cheiro que o bebê sente é o de sua mãe. A partir do 6º dia de vida, ele já reconhece a mãe, apesar de não conseguir identificá-la com os olhos. Um lenço com o cheiro da mãe deixará o bebê mais tranquilo na ausência dela.
A mãe, por sua vez, é capaz de reconhecer as roupas do filho no meio de várias outras iguais. Quando você faz uma inalação profunda, os efeitos se espalham por todo o cérebro. Essa mulher está experimentando perfumes. A imagem da atividade do cérebro dela num computador demonstra o poder do olfato. Luzes se acendem na parte da frente do cérebro quando o cheiro desperta lembranças. Áreas do córtex visual atrás mostram que ela está imaginando uma cena. O cérebro de um bebê de 3 meses mostra uma reação ainda maior. Ao sentir pela primeira vez o cheiro de chocolate, todo o seu cérebro é tomado. O olfato aciona a hipófise, uma glândula que controla todo o sistema hormonal do corpo. Os mensageiros químicos da hipófise influenciam a saúde e também o estado de espírito. Não há dúvida de que os odores desempenham um papel importante no comportamento humano. Eles podem até deixar você mais disposto para o amor. Os cheiros que emanam do seu corpo podem produzir efeitos surpreendentes em outras pessoas. Quando você chega mais perto ou simplesmente se sente mais atraído por alguém, começa a produzir seus próprios odores, tão individuais quanto as suas impressões digitais. As regiões mais odoríferas são as axilas e a área genital. Aqui vemos um enorme número de glândulas produzindo óleo e suor. Cada um de nós possui 2 milhões de glândulas sudoríparas. O suor em si é inodoro, mas bactérias que vivem na pele decompõem o suor e liberam odores corporais. Uma colônia inteira de bactérias está instalada neste simples pelo arrancado de uma axila suada. Esta mulher está travando uma guerra química contra o odor do corpo. A profissão dela é experimentar desodorantes. Ela é um soldado na guerra contra as bactérias que causam um mau cheiro. Dá um bocado de trabalho disfarçar os nossos cheiros naturais. Mas o mais poderoso de todos os atrativos sexuais é produzido pela nossa própria pele. Uma simples molécula chamada feromônio pode despertar as mais ardentes paixões. Alguns acreditam que existam alimentos capazes de despertar o desejo sexual. Nunca nenhum dos chamados afrodisíacos teve os seus poderes comprovados pela ciência. O intrigante é que todos esses alimentos possuem uma estrutura química parecida com a dos feromônios humanos. Essa molécula existente no odor humano e em alguns afrodisíacos é similar ao hormônio sexual masculino, a testosterona. Por incrível que pareça, elas diferem em apenas alguns átomos. Será que isso é só uma coincidência? Você pode até imaginar que para 2 pessoas se apaixonarem, basta que elas fiquem a uma distância suficiente para uma sentir o cheiro da outra. É claro que as coisas não são assim tão simples. No cérebro humano, os sinais olfativos são processados pela mente consciente depois de passarem pelos órgãos mais primitivos encarregados de captar os cheiros. Por mais tentador que seja um determinado cheiro, você dificilmente vai se deixar levar apenas pelo nariz. O ar que nos rodeia contém uma sinfonia de odores e de sensações conflitantes. Você jamais compreenderá essa infinidade de cheiros. Realmente, o poder do olfato é misterioso, manipulando a memória e o comportamento de maneira muito sutil.